E aí, pessoal, como é que a gente faz para perder gordura corporal, certo? Aqui, basicamente, eu coloquei no título como perder 3 quilos de gordura, mas essa parte de 3 quilos é muito subjetivo. O indivíduo que ele está eutrófico, está dentro do peso, 3 quilos faz uma grande diferença no corpo desse indivíduo. Agora, se você está em sobrepeso, obesidade, às vezes você vai perder mais do que 3 quilos se você fornece um déficit energético. E é comum também a gente ter uma perda de peso muito mais acentuada no início de qualquer protocolo de dieta, independente de qual seja, desde que estimule um déficit energético. E normalmente o indivíduo que está em sobrepeso, que está obeso, normalmente ele está edemaciado, retido, tem retenção de água, né? Então se aumenta principalmente aquela água subcutânea. E quando você faz, por exemplo, a redução de produtos ultraprocessados, que são ricos em sódio, rico em conservantes, rico em carboidratos, você acaba diminuindo essa reserva de água subcutânea e aí você acaba perdendo peso, mas não necessariamente significa que você perdeu gordura corporal, tá? Basicamente a ideia aqui do vídeo é mostrar uma base de cálculo. Claro, aqui uma coisa completamente aí estimativa e mostrando exemplos de cardápio que você pode seguir para bater essa quantidade calórica do que a gente vai propor, tá bom? Lembrando que eu já fiz vídeos sobre base de cálculo, como faz para você estimar o seu gasto energético total, porque basicamente a premissa básica para você emagrecer é você fornecer menos caloria do que você gasta. Fornecendo menos caloria do que você gasta, que é basicamente um déficit energético, você vai ter que mobilizar suas reservas energéticas, gordura e massa muscular, dependendo do tipo de cálculo que você faz, para ser convertido em energia, reduzindo então esses níveis de estoque. Aqui basicamente eu fico 33 minutos falando aí sobre cálculo de gasto energético total, mostrando fator atividade, rotina, atividade física em relação à intensidade dela. E também aqui, não pensando apenas em caloria, também falo sobre proteínas, recomendação de proteína, exemplos de cardápio, caso você queira informações um pouco não tão estimativas, né? Lembram que aqui também acaba sendo uma estimativa. É só acessar esses vídeos, certinho? Mas basicamente, para fazer um resumão para vocês aqui, vamos imaginar que aqui estão os meninos, né? Ou as meninas. Então aqui está uma base de cálculo que você tem que fazer. E eu sugiro você ir calculando comigo, porque se você não calcular, você vai se perder, tá bom? Então, basicamente, se você for menino, você vai seguir essa multiplicação. E se você for menina, essa multiplicação aqui. Então, primeira multiplicação que você vai fazer, você vai pegar o seu peso em quilo. Se você for menino, você vai multiplicar por 13,8. E se você for menina, por 9,6. Anota esse valor, deixe anotado em algum lugar. Depois você vai pegar a sua altura, quanto que você mede. Aqui, por exemplo, em centímetros. Se você tem, por exemplo, 1,70, 170 centímetros, tá bom? Se você tem 1,65, 165 centímetros. Você vai pegar essa altura em centímetros. Se você for menino, multiplica por 5. E se você for menina, multiplica por 1,8. Anota esse valor em algum lugar. E a sua idade? Em anos, vai. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se você for menino, multiplica por 6,8. Se você for menina, multiplica por 4,7. Vou mostrar um exemplo, né, que eu mostrei no vídeo, por exemplo, do gasto energético. Indivíduo de 70 quilos, 1,70 e 20 anos. Então vamos colocar aqui as variáveis dessas coisas aqui. 70 quilos, 170 centímetros, 20 anos. E fiz aqui o cálculo, basicamente o que eu mostrei para vocês, mas nesse exemplo. Multipliquei 70 por 13,8, que deu 966, e aqui colocando basicamente de todos os valores, tá? Então, basicamente, ficou os três cálculos anotados, se você é menino ou se você é menina. E o que, que você vai fazer com esses três valores, os valores das variáveis de peso, altura e idade? Você vai somar a variável do seu peso com a variável da sua altura. Aqui não independe se você é menino ou menina, mesma coisa, ó. Somo a variável, o resultado do peso, com a variável, o resultado da sua altura. E você vai pegar esse valor e você vai subtrair, né, fazer menos o valor da sua idade, ou seja, nas meninos aqui nesse exemplo deu 136, das meninas, por exemplo, deu 94, tá? Então, basicamente ficaria assim, ó. Nesse exemplo, 966 mais 850 menos 136. E aí, claro, aqui com as suas variáveis. Então, mais e o resultado menos. Tranquilo? O resultado nesse nosso cálculo aqui para os meninos deu 1.680 calorias e das meninas 884
calorias. Você vai pegar esse valor e se você for menino, você vai subtrair por 200. Então, no caso aqui do exemplo, deu 1480. E se você for menina, você vai pegar esse valor e você vai somar 300 calorias. Deu um total de 1184 calorias. Então, um outro exemplo, por exemplo, se você tem lá 80 quilos, 1,60, ou seja, 160 centímetros e 35 anos, esse valor tem que ter dado algo próximo de 1.466 calorias se você for menino, e se você for menina, 1.192 calorias, tá bom? Lembrando que, se esse valor deu menos do que 1.100 calorias, você vai arredondar para 1.100 calorias. Por quê? Porque aqui é basicamente um cálculo pensando na sua taxa metabólica basal. Não foi somado aqui o seu fator atividade do trabalho, se você passeia com o cachorro, se você faz atividade física, se você faz, por exemplo, atividades de casa que envolvem também esse gasto energético, aqui é em base a sua taxa metabólica basal, para basicamente fornecer a sua taxa metabólica basal com um singelo déficit energético para você otimizar mais essa queima de caloria e, consequentemente, redução do seu peso, tá bom? Então, se o valor deu menos do que 1.100 calorias, use como base 1.100 calorias. Lembrando que aqui tudo é estimativo, pessoal. Isso aqui é um vídeo do YouTube, não é uma consulta nutricional, tudo bem? Mas eu sei que não são todos que conseguem ter acesso a um nutricionista ou uma nutricionista. E essa dieta eu acho que vai ser mais esclarecedora do que as coisas que eu costumo ver online, tá bom? Então, basicamente, se você quer, né? Se você, por exemplo, eu faço as coisas sempre no Excel, né? Então, eu vou te passar uma variável, um cálculo aqui do Excel que você poderia fazer para não ter que anotar as coisas na mão, mesmo sendo bem simples. Ah, Ciro, eu não sei mexer no Excel. Tudo bem, você vai aprender agora. Dá 2 cliques no Excel. Vai abrir, por exemplo, o projetinho aqui. Você vai escrever na coluna 1. A1, peso. A2, altura. A3, idade. Do lado da coluna peso, ou seja, na coluna B, você vai colocar o seu peso, no caso aqui do exemplo 70, a sua altura, no caso aqui do exemplo 170, porque aqui está em centímetros, e idade 20. Você vai deixar anotado isso aí. Depois você vai colocar na tabelinha A4 resultado. E você vai clicar nessa tabelinha aqui, nessa planilha, nessa célula que está branca. Quando você clicar nessa célula branca aqui, você pode escrever aqui mesmo na fração da função ou escrever na própria célula, né? Vai ser a mesma coisa. E se você for menino, nessa célula aqui que se você está seguindo o exemplo aqui, tem que estar escrito B4, ou seja, você está falando do B4, mas você pode também fazer em qualquer célula, né? Mas segue o meu exemplo. Se você for menino, você vai escrever nessa célula aqui B4 exatamente essa fórmula aqui. E se você for menina, essa fórmula aqui. Então vamos dar um exemplo se você for menina. Igual, abre parênteses, B1 asterisco 9,6, fecha parênteses. E aí você só seguir o restante aí e aperta Enter. Automaticamente vai ter que dar o valor do resultado, porque é basicamente a conta que a gente fez aqui numa fórmula de Excel. Para você fazer o teste, para ver se realmente está funcionando, coloca essas variáveis aqui, ó, 70 no peso, 170 na altura e 20 na idade, para ver se realmente bateu esses valores aqui. 1.480 se você for menino e 1.184 se você for menina, tá bom? Então, basicamente, agora você tem aí, basicamente, a sua taxa metabólica basal já com o déficit energético fornecido. Claro que se você faz atividade física muito intensa, pessoal, porque aqui eu tô pensando que você tá lá parado, tem uma atividade, né, faz um home office, ou fica sentado também no trabalho, não tem uma atividade física muito intensa que vai levar esse gasto energético, esse déficit energético aqui provavelmente já vai ser o suficiente para você conseguir fazer a redução do seu peso, tá bom? Então, basicamente, como é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma elaboração de um cardápio, um exemplo de um cardápio para a gente conseguir pegar essas calorias das suas variáveis e converter em alimento. Basicamente, esse cardápio vai ter um total de 4 refeições, porque é o padrão, né, das pessoas, um café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. E para facilitar o cálculo, né, aqui, claro, aqui novamente é um vídeo do YouTube, não é uma consulta, eu deixei percentuais de calorias semelhantes do seu almoço e do seu jantar e semelhantes do seu café da manhã e lanche da tarde. Ah, mas Ciro, eu faço 5 refeições. Tudo bem, então você pega, por exemplo, o seu lanche da tarde e na opção do lanche da tarde você divide por 2, ou seja, você come metade em um período e a outra metade do lanche no outro período, tendo um total de 7,5% de caloria na refeição 3 e 7,5% na refeição 4, tá bom? Para de querer criar complicação.
Então, basicamente, nós temos duas refeições que vão fornecer 15% de caloria e duas refeições que vão fornecer 35% de caloria. Então, basicamente, aqui vou dar exemplos de café e lanche da tarde, que você pode escolher essas opções para o café da manhã ou para o seu lanche da tarde. Pode repetir essas informações também, pode repetir as duas refeições no mesmo dia. E eu coloquei o esqueleto pensando num total do mínimo de 1.100 calorias até o máximo de 1.600 calorias, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, se seu cálculo ficou entre 1.100 a 1.600, você pode utilizar esses cardápios aqui. Então, se o cálculo lá do seu gasto, da sua taxa metabólica basal, que a gente calculou anteriormente, ficou entre 1.100 a 1.200 calorias, ou ficou abaixo de 1.100, porque lembra, o mínimo é 1.100 calorias. O seu café da manhã ou o seu lanche da tarde será dois ovos inteiros ou 4 claras, junto, ó, mais uma porção de fruta ou uma fatia de pão. 2 ovos com uma porção de fruta ou uma fatia de pão. Se o seu cardápio tem 1.300 ou 1.400 calorias, você vai manter 2 ovos, só que aqui você vai consumir 2 porções de frutas ou 2 fatias de pão. Ou uma fatia de pão e uma porção de fruta, porque já que é tudo equivalente, você poderia fazer essa escolha. E se for de 1.500 a 1.600 calorias, você vai consumir 3 ovos, aumentamos aqui para 3 ovos inteiros. Se você optar só pela clara, é só multiplicar por 2, então são 6 claras de ovos, junto com 2 porções de fruta ou 2 fatias de pão, ou que nem eu disse anteriormente, uma porção de fruta e uma fatia de pão. Quando eu falo em porção, aqui será algo em torno de 60 a 70 calorias de frutas. Então vamos dar um exemplo aqui das porções que tem 60 a 70 calorias. Você poderia consumir, se aqui for, por exemplo, a opção de uma porção, né, de 1.100 a 1.200 calorias, você vai poder escolher uma opção. Mas se você optar por duas porções aqui, no caso de 1.300 a 1.400 calorias, você pode escolher duas frutas aqui, né? Claro que aqui você não consumiria o pão. Então, se for banana, uma unidade, se for maçã, uma unidade, se for pera, uma unidade, se for laranja, uma unidade. Mas se for kiwi, 2 unidades, caju, 2 unidades, damasco desidratado, 2 unidades, pêssego, 2 unidades. Se for melancia, ou melão, ou abacaxi, ou mamão, 2 fatias. O mamão você pode colocar até meio mamão, tá bom? Então, ficou tranquilo? Claro que pode ter mais frutas, só que, novamente, tentando deixar uma forma mais resumida e peguei as frutas que mais me citam no consultório, tá bom? Então tá aqui a sua opção 1 de café da manhã ou lanche da tarde. Outra opção, vamos substituir, porque não são todos que gostam de comer ovos, ou gostam de comer ovo pela manhã, mas não gostam de comer ovo à tarde. Então aqui, novamente, seguindo sempre aquele mesmo padrão, né? Aqui, se você for de 1.100 a 1.200, aqui se você for de 1.500 a 1.600. Basicamente, é a mesma coisa das opções dos ovos, só que você vai substituir cada ovo por uma fatia de queijo. Então, aqui seria 2 fatias de queijo com pão ou fruta, ou 2 fatias de queijo com 2 fatias de pão ou 2 frutas, ou 3 fatias de queijo com 2 fatias de pão ou 2 frutas, tá bom? Qual queijo, Ciro? Queijo Minas, queijo meia cura, queijo mussarela? Já que eu estou montando um cardápio basicamente quantitativo e não qualitativo, qualquer queijo, tudo bem? Então, aqui um exemplo, você poderia muito bem pegar 2 fatias e fazer um sanduíche com queijo, né? Então, fica, por exemplo, com um critério. Terceira opção, iogurte. Aqui eu coloquei, independente das calorias, uma unidade de iogurte. Só que, por exemplo, se for de 1.100 a 1.200, você vai escolher entre uma porção de fruta ou uma colher de sopa de aveia ou granola. Se for de 1.300 a 1.400, 2 porções de fruta ou 2 colheres de sopa de aveia ou de granola. E a de 1.500 a 1.600 calorias não tem o ou aqui, então você vai consumir os 3: uma unidade de iogurte, 2 porções de fruta e 2 colheres de sopa de aveia ou granola. Ciro, é muita coisa consumir 2 porções de fruta no meu lanche da tarde ou café da manhã. Tudo bem, pega uma fruta dessa e coloca como sobremesa do seu almoço ou do seu jantar. Você pode manipular o seu cardápio desde que você mantenha a quantidade calórica. E Ciro, qual iogurte eu posso comprar? Tem tantos no mercado. Já fiz um vídeo específico, 16 minutos, falando sobre os iogurtes, cito sobre marcas, os pontos a favor, os pontos contras. Mas basicamente
Se você não quer assistir, compre um iogurte lá sem sabor, que tenha a menor quantidade de ingrediente possível, tá? Mas no exemplo aqui, no próprio vídeo eu cito alguns iogurtes que seria interessante consumir até mesmo com sabor, tá bom? Então, outra opção de café da manhã e lanche da tarde, aqui pensando em suplementação, né? Isso aqui normalmente é uma escolha para aqueles indivíduos que não acordam com muita fome, ou tá, por exemplo, num home office, numa correria e não consegue, por exemplo, ter a acessibilidade a uma geladeira para deixar um iogurte. Vamos deixar um whey protein, pode ser um whey protein concentrado que você encontra, por exemplo, em lojas de suplemento, né? Então você compra, por exemplo, da Growth, que você encontra online, Integral Médica, Probiótica, Max Titanium, que são boas marcas de whey protein, marcas nacionais. Basicamente aqui você vai consumir 2 scoops de whey protein, vai ser mais ou menos em torno de 20 gramas de proteína. E aqui novamente, né, se você for consumir de 1.100 a 1.200 calorias, uma porção de fruta com ou uma colher de sopa de aveia, aqui 2 porções de fruta ou 2 colheres de sopa de aveia, e aqui você vai consumir os 3. Então você pode, por exemplo, fazer uma vitamina com água, whey, aveia e fruta, por exemplo, tá bom? Ou outra coisa que você pode fazer nessa opção aqui, ou nessa opção, desde que você escolha uma porção de fruta e uma colher de sopa de aveia, você pode fazer basicamente um mingau, que você coloca a aveia, essa quantidade que está colocada aí de 2 colheres de sopa ou uma colher de sopa, joga um pouquinho de água e deixa no micro-ondas. Pouca água, tá, pessoal? Deixa no micro-ondas por mais ou menos uns 30, 40 segundos, só para secar, só para essa aveia hidratar. Aí você vai colocar, por exemplo, 2 bananas picadas e whey, mistura tudo nessa travessa, por exemplo, vai misturando, 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 vai virar como se fosse um moussezinho por conta da banana que vai deixar naquela textura. Aí é só comer, tá bom? Ou você pode tomar whey com água e colocar banana com aveia, né? Tanto faz, ou abacaxi, tanto faz, tá? Beleza, aqui referente ao seu café e lanche da tarde, dei 4 opções para você. E aqui lembrando, todas as opções têm fontes de proteína, então ovo, queijo, iogurte e whey protein. Agora relacionado ao seu almoço e o seu jantar, que colocamos a mesma quantidade de caloria. Aqui basicamente eu separei para cada tipo de caloria. Então aqui se ficou próximo de 1.100 calorias, ou seja, abaixo de 1.100 ou até 1.149 calorias. Você vai consumir vegetal livre, pessoal, livre. Pode comer quanto de alface, abobrinha, cenoura, rúcula, berinjela que você quiser. Nunca vi ninguém que engorda comendo salada, tá bom? Em excesso. Você vai consumir então vegetal, verdura e legume livre, só que quando você vai escolher proteínas, eu peguei entre frango, carne ou peixe. Se for frango, 2 filés de frango, que é um total de 100 gramas. Se for carne, 2 filés também, que é um total de 100 gramas. Mas se for peixe, vai para 2 filés e meio, né? Que eu estou pensando em filés pequenos, um total de 150 gramas. Então, verdura livre, proteína nessas recomendações e se for carboidrato. Se for a combinação arroz e feijão, 75 gramas de arroz e 60 de feijão. Ah, Ciro, não consigo pesar o alimento. Mesmo uma balança custando R$ 10. Então tá bom, vamos colocar aqui, ó. 75 gramas de arroz vem num total de próximo de 3 CSP, que é colher de sopa, tá bom? Então 3 colheres de sopa com uma concha de feijão. Ah, não tem feijão em casa, quero comer só arroz. Então você vai para a opção do arroz, que são 100 gramas de arroz ou 4 colheres de sopa. Se for batata doce, 4 fatias de batata doce, que tem um total de 160 gramas, caso você queira pesar. Sempre pronto, tá? E batata inglesa, 8 colheres de sopa, ou seja, 240 gramas. Ou seja, aqui você já percebe que tem uma quantidade de caloria muito menor nas batatas do que no arroz. Então, se você quer volume, escolha batata. E macarrão, 100 gramas de macarrão. Se for um cardápio de 1.200 calorias, né, ou algo próximo da casa de 1.200 calorias, você segue o mesmo padrão proteico, só que aqui você vai levar o teor de carboidratos. Então foi de 75 para 125, e aí consequentemente aumentamos todas as outras opções, né, a quantidade de arroz, a quantidade de batata, batata tanto doce como inglesa e o macarrão, tá? E pessoal, eu estou colocando os alimentos mais usuais do cardápio dos brasileiros, tudo bem? Aqui a opção de 1.300 calorias, fiz uma redução da quantidade de carboidratos, mas aumentei o teor de proteína. Então aqui foi de 2 filés para 2 filés e meio. Então 125 gramas, 125 gramas e se for peixe 190 gramas. E aqui basta seguir aquele mesmo critério das 1.100 calorias, colocando essa opção ou essa, ou essa, ou essa, ou essa.
Ah, mas Ciro, eu quero comer arroz com batata. Eu posso? Claro que você pode. Se em 100 gramas de arroz nós temos 240 gramas de batata e você quer consumir os dois, basta dividir por 2. Então você vai consumir 50 gramas de arroz branco junto com 120 gramas de batata, que você pode fazer, por exemplo, um purê, deixar uma batata amassada. Tranquilo? Se foi de 1.400 a 1.500 calorias, você vai usar o mesmo cardápio. Você fala, putz, Ciro, mas não faz sentido, né? Não vai ter uma diferença de caloria? Não, porque o seu café da manhã e o seu lanche da tarde, na opção de 1.500, 1.600 calorias, tem mais caloria. Lembra que não tem aquele ou você vai consumir tudo? Então, basicamente, aqui a gente compensou as calorias do café para reduzir as quantidades do almoço e do jantar. Então, aqui mantivemos o aumento do consumo proteico, né, de 2,5 e também elevei o consumo de carboidratos. E se for 1.600 calorias, ou um pouco acima disso, até beirando ao máximo aí 1.650, 1.660 calorias, novamente mantive o teor proteico de 150 gramas se for frango ou carne e foi para 225 se for peixe e aumentei a quantidade de carboidrato dessa refeição. Ciro, mas é muito para eu consumir 200 gramas de batata doce no meu jantar. Eu tenho mais fome no meu almoço. Então, tudo bem. Tira 100 gramas aqui dessa batata doce, coloca no seu almoço. Então, você vai consumir no almoço 300 gramas de batata doce e no seu jantar você consome só 100 gramas. Tudo bem? Perfeito? Então, um exemplo aqui de cardápio, peguei um exemplo de cardápio de 1.200 calorias. O café da manhã, esse indivíduo vai acordar, vai consumir 2 ovos mexidos para colocar como recheio na fatia, naquela torradinha que ele vai fazer desse pão. Depois, no almoço, vai escolher a opção, já que ele pegou self-service, né? Pegou aquelas marmitinhas prontas que normalmente não tem verdura e legume. Pegou lá 100 gramas de frango, 2 filés de frango pequeno, junto com 5 colheres de sopa de arroz e uma concha de feijão. À tarde, estava na correria, não consegue fazer uma refeição, então optou pela opção do whey protein, colocou 2 scoops de whey com uma unidade de fruta, e no caso aqui ele escolheu a banana. E o jantar, ele já conseguiu fazer uma salada, já conseguiu comer uma verdura, um legume, nem que seja, por exemplo, basicamente um alface, um tomate. Optou pela carne, colocou 100 gramas de carne e escolheu a batata doce para fazer, por exemplo, um chips de batata doce que ele fez no forno, colocando alecrim, só um pouquinho de azeite para dar uma fritada e deu um total aí de 6 fatias ou 240 gramas. Então, basicamente aqui mostrei exemplos de cardápio de 1.100 a 1.600 calorias e também o cálculo gasto energético estimativo já incluindo o déficit energético. Tudo isso aqui é estimativo. A minha sugestão é sempre você procurar um profissional da área, mas aqui é só uma maneira também de mostrar que você consegue emagrecer consumindo arroz, consumindo feijão, consumindo batata. Não precisa fazer um monte de restrição alimentar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.